Rodrigo Faro estava se preparando para mais um evento beneficente, algo que se tornará parte de sua rotina ao longo dos anos. Era uma noite fria e elegante, com um salão decorado em tons dourados e prateados, repleto de pessoas influentes e figuras públicas. Como sempre, ele era recebido com entusiasmo pelos convidados. Mesmo sendo uma noite de compromissos, Rodrigo sabia que essa era mais uma chance de retribuir ao público que o acompanhava. Porém, no meio daquela celebração, algo inesperado aconteceu. Enquanto ele circulava pelo salão, cumprimentando os conhecidos, seus olhos se fixaram em uma figura conhecida, mas que não via há anos. Ela estava em um canto, observando tudo com um sorriso sereno, mas ao mesmo tempo com uma certa nostalgia. Maria, sua antiga professora, estava ali. O reconhecimento foi imediato e algo dentro de Rodrigo disparou. Aquela mulher, que fizera parte de sua infância e juventude, agora se encontrava diante dele, como uma lembrança viva dos tempos passados. Ele ficou parado por um momento, absorvendo a surpresa daquele encontro. Lembrou-se de como ela, com paciência e sabedoria, o havia orientado nos primeiros passos de sua carreira e também como, nas horas mais difíceis, suas palavras sempre pareciam oferecer o conforto necessário para que ele seguisse em frente. Rodrigo se aproximou, sentindo uma mistura de emoções, gratidão, curiosidade e algo mais, algo que ele não sabia identificar. Maria, disse ele, com um sorriso. Ela virou a cabeça lentamente, como se estivesse esperando aquele momento, e seus olhos brilharam ao ver quem a chamava. Um sorriso tímido surgiu em seu rosto, e, ao se levantarem, um abraço apertado selou o reencontro. Era como se o tempo tivesse parado por alguns instantes. Para ambos, aquele gesto parecia reatar um vínculo que jamais havia sido rompido. A conversa entre eles começou com um entusiasmo contido. Rodrigo não podia deixar de perguntar como ela estava, o que havia feito nos últimos anos. Maria respondeu com delicadeza, dizendo que acompanhava sua carreira de longe e sentia-se feliz por ele, mas nunca teve coragem de se aproximar. Havia algo em sua fala que denotava um certo receio, como se houvesse mais por trás de sua presença ali, mas Rodrigo não queria forçar nenhuma revelação. A conversa foi fluindo naturalmente, e logo se encontraram sentados à mesa. Enquanto saboreavam uma bebida, Rodrigo começou a se lembrar das aulas que tivera com Maria, dos conselhos que ela lhe dava, do modo como ela o fazia enxergar o mundo com outros olhos. Ele se deu conta de como ela sempre esteve presente em sua vida, mesmo que de maneira silenciosa. Era como se, sem querer, ela tivesse sido um alicerce, sustentando-o durante toda a sua trajetória, mesmo nos momentos em que ele não percebesse isso. Maria, por sua vez, parecia mais reservada do que o normal, e Rodrigo sentiu uma leve tensão no ar. Ele não sabia exatamente o que a fazia hesitar, mas, em seu íntimo, sentia que havia algo mais que ela queria compartilhar, algo guardado há muito tempo. Mas, naquele momento, tudo o que ele podia fazer era ouvir, deixar que ela se abrisse no tempo certo. A noite seguiu, e o convite para um encontro mais íntimo foi feito, com a promessa de que, em breve, teriam tempo para conversar mais profundamente sobre tudo o que haviam vivido. O reencontro entre Rodrigo e Maria foi, sem dúvida, uma surpresa para ambos. Mas, à medida que o evento beneficente terminava, um novo desejo tomava conta de Rodrigo. Ele queria entender melhor a mulher que havia sido tão importante em sua vida. Ele sentia que Maria carregava uma história não contada, algo profundo que ela talvez nunca tivesse compartilhado com ninguém, nem mesmo com ele. Por isso, ele a convidou para um encontro mais íntimo, em um café tranquilo no centro da cidade, onde pudessem conversar sem a pressão das atenções ao redor. No dia marcado, Rodrigo chegou antes do esperado, sentindo uma mistura de ansiedade e curiosidade. Aquele encontro parecia mais importante do que qualquer outro evento público que ele tivesse participado. Quando Maria chegou, com seu jeito tranquilo e sereno, ele a cumprimentou com um sorriso, e juntos se acomodaram em uma mesa no canto do café, longe da movimentação, como se o mundo lá fora não existisse. Ali, o tempo parecia desacelerar, dando-lhes espaço para explorar uma conversa mais pessoal e reveladora. Nos primeiros minutos, o bate-papo foi leve. Eles falavam sobre o que havia acontecido em suas vidas nos últimos anos, sobre as mudanças que a vida trouxe para cada um. Maria, como sempre, era cuidadosa nas palavras, mas Rodrigo podia perceber que havia algo em seu olhar, uma nostalgia silenciosa que ela não conseguia esconder. Ela parecia hesitar antes de tocar em certos assuntos, como se o peso de algumas memórias fosse difícil de carregar. Rodrigo, então, começou a perceber que ela não estava apenas se esquivando de compartilhar algo, mas estava, de certa forma, bloqueada. Havia algo em Maria, uma energia de contenção, que fazia com que ela se mantivesse distante, mesmo estando ali, tão próxima dele. O tom de voz dela, embora gentil,
revelava uma inquietação interna que Rodrigo não conseguia compreender completamente. Então, ele resolveu ser mais direto. Falou sobre como sempre se lembrava dela com carinho e respeito, de como ela tinha sido uma grande fonte de apoio quando ele estava começando sua carreira. E, com sinceridade, expressou que sentia que ela havia algo mais para contar, algo que a tinha moldado ao longo dos anos. Maria, inicialmente surpresa, olhou para ele com um olhar terno, mas depois abaixou a cabeça, como se estivesse ponderando suas palavras. Por um instante, o silêncio preencheu a mesa, e Rodrigo sentiu que ela estava escolhendo cuidadosamente o que revelar. Foi então que Maria começou a se abrir. Ela falou com uma suavidade que só ela sabia ter, compartilhando detalhes de sua vida que até então estavam guardados em seu coração. Maria explicou que, ao longo dos anos, sempre colocou sua profissão e os outros à frente de suas necessidades e desejos. Ela mencionou que havia se afastado de muitas coisas para se dedicar a algo maior. Mas o que a feria era que, no fundo, nunca tinha permitido que seus próprios sonhos se tornassem realidade. Seu olhar se perdeu por um momento, como se ela estivesse tentando juntar as peças de uma história que nunca tinha contado completamente a ninguém. Rodrigo, surpreso e tocado pela sinceridade de Maria, ouviu atentamente, tentando entender as complexas camadas de sua vida. Ele percebeu que ali, diante dele, estava uma mulher que havia se sacrificado por algo maior que ela mesma. E, sem querer, isso tinha moldado sua vida de maneira irreversível. Algo dentro dele se aqueceu ao ver a vulnerabilidade de Maria, e ele sabia que aquela conversa estava apenas começando. Mais do que nunca, ele queria entender tudo o que havia acontecido, o que ainda doía em seu coração, e por que ela parecia tão resistente em se permitir viver plenamente. Enquanto a conversa seguia, Rodrigo sentiu um desejo crescente de ajudá-la a superar o que quer que fosse essa dor que ela carregava. Mais do que nunca, ele desejava que Maria pudesse encontrar a felicidade que parecia ter sido adiada por tanto tempo. Maria, sentada à mesa com Rodrigo, respirou fundo e começou a mergulhar em um passado que nunca havia contado a ninguém. Ao longo de sua vida, ela sempre foi conhecida pela sua dedicação, pelo seu altruísmo e por seu cuidado com os outros. Mas, naqueles momentos, quando as palavras começaram a sair, ela se sentiu mais exposta do que jamais imaginara. Ela começou a contar sobre sua infância, marcada por dificuldades financeiras e pela constante necessidade de ajudar a sua família. Desde muito jovem, Maria assumiu responsabilidades que, em um ambiente normal, seriam pesadas até mesmo para um adulto. Sua mãe trabalhava longas horas e seu pai estava ausente, o que fez com que Maria fosse a principal cuidadora de sua casa e de seu irmão mais novo, Henrique. Ele era muito frágil, e logo depois que completou 5 anos, ficou diagnosticado com uma doença rara que exigia cuidados diários e constantes. Maria, ainda uma adolescente, abraçou essa responsabilidade com todo o seu ser. A dor de ver o irmão doente e a pressão de cuidar dele enquanto tentava estudar foram aspectos da sua vida que a marcaram profundamente. Rodrigo a ouvia atentamente, seus olhos fixos nela, compreendendo a magnitude do sacrifício que ela havia feito. Mas o que realmente mexia com ele era o fato de que Maria nunca se queixou. Ela nunca se considerou uma vítima de suas circunstâncias, mas a dor que ela carregava estava claramente presente, embora bem disfarçada. Ela explicou que sua juventude foi sacrificada em nome de uma responsabilidade que não poderia ser negligenciada. Quando pensava em sua adolescência, não via festas, viagens ou experiências de liberdade. Vivia, sim, para o irmão, e por mais que amasse ele, havia sempre uma dor silenciosa no fundo de seu coração por ter perdido tantas oportunidades de viver. E foi nesse período que ela conheceu Carlos. Ela sorriu ao recordar o nome dele. Carlos era um jovem encantador, cheio de vida e ambição. Ele estava ali quando ela começava a se dar conta de como seu futuro poderia ser diferente. Eles se apaixonaram com uma facilidade quase arrebatadora. Ele entendia a situação de Maria e, com o tempo, ambos começaram a planejar um futuro juntos. Maria sonhava em casar, ter filhos, construir uma vida ao lado de alguém que a amasse da mesma forma que ela o amava. Mas a vida, como sempre, tinha outros planos. Henrique, seu irmão, piorou. A doença dele se agravou de forma inesperada, e Maria não teve escolha senão interromper tudo. Ela teve que deixar seus próprios sonhos para trás. O casamento com Carlos, que parecia ser a chave para um futuro feliz, foi adiado indefinidamente. Carlos, ainda jovem e cheio de vida, não entendia completamente o peso da escolha que Maria estava fazendo. Apesar de seu amor por ela, a situação o afastou, e, eventualmente, ele seguiu seu caminho. Maria explicou, com a voz embargada, que o sacrifício de ter abandonado o amor de sua vida foi uma dor que nunca desapareceu. Ela ainda o amava, mas não havia espaço em sua vida para viver esse amor.
Ela se entregou completamente ao cuidado de Henrique, que eventualmente faleceu, deixando Maria com um vazio irreparável. Ao longo dos anos, ela procurou se convencer de que fizera a escolha certa, mas, no fundo, sabia que nunca teria uma resposta para a pergunta que sempre a assombrava: e se? Rodrigo, agora compreendendo a profundidade da dor e do sacrifício de Maria, sentiu uma mistura de respeito e empatia por ela. Ele não sabia o que dizer, mas sentiu que aquela conversa era um ponto de virada. Maria, até ali, parecia viver na sombra do que poderia ter sido. No entanto, Rodrigo acreditava que era possível encontrar uma maneira de mudar essa narrativa. Ele sabia que ela merecia mais. Ela merecia ter a chance de realizar seus sonhos, de ser feliz, e talvez até de reencontrar aquele amor perdido. Ela havia feito tanto pelos outros, mas agora, talvez, fosse hora de fazer algo por si mesma. Rodrigo observava Maria enquanto ela falava, suas palavras carregadas de uma tristeza silenciosa que ele mal podia compreender, mas que conseguia sentir com uma clareza impressionante. Ela ainda estava presa ao passado, aquela vida cheia de responsabilidades e sacrifícios, e a sensação de culpa parecia ser a maior inimiga de sua felicidade. Para ela, parecia impossível se livrar do peso do que havia perdido, das escolhas feitas em nome de uma lealdade inabalável à família e aos outros. Mesmo depois de tantos anos, ela não conseguia ver sua própria vida como algo que valesse a pena. Rodrigo, tocado pela sinceridade de Maria, se permitiu refletir sobre o que estava acontecendo. Ele sabia que, por mais que ela tivesse dedicado sua vida a cuidar de Henrique e de todos ao seu redor, isso não significava que ela tivesse que continuar vivendo em função de um passado que não podia ser mudado. Ele acreditava que Maria merecia algo mais. Não apenas um futuro sem arrependimentos, mas uma chance real de viver, de buscar sua própria felicidade. Maria, no entanto, parecia não conseguir se libertar desse ciclo de culpa. Ela falava sobre como havia se tornado uma mulher reservada, sem espaço para sonhos ou desejos próprios. Ela mencionou como, após a morte de Henrique, sentiu que sua vida havia perdido sentido. O peso da responsabilidade que carregava desde tão jovem a deixou exausta, e ela não sabia mais como olhar para o futuro sem que o peso do passado a dominasse. Para ela, a felicidade parecia uma ilusão distante, algo que não era feito para pessoas como ela. Aos poucos, Maria foi se permitindo falar mais sobre o que sentia. Ela admitiu que, mesmo depois de todos esses anos, ainda sentia uma dor profunda por não ter conseguido viver o amor que um dia sonhou ao lado de Carlos. O que mais a incomodava, no entanto, era o fato de que, agora, com o tempo passando, ela não sabia como se permitir começar de novo. Como poderia, depois de tanto tempo, procurar algo que parecesse tão impossível e distante? Rodrigo, ouvindo tudo aquilo, sentiu uma necessidade urgente de ajudá-la a enxergar o que ele via. Uma mulher forte, capaz de grandes feitos, mas que estava presa a um passado que não mais existia. Ela tinha dentro de si a capacidade de reconstruir sua vida, de buscar novas oportunidades, de recomeçar. Mas isso exigia que ela se libertasse da culpa que a impedia de agir. Rodrigo sabia que, para ajudá-la a seguir em frente, ela precisaria de algo mais do que simples palavras de consolo. Ela precisaria entender que o sacrifício que fizera não a tornava menos merecedora de felicidade. Ao contrário, ele acreditava que ela merecia encontrar a paz consigo mesma e, finalmente, a chance de ser feliz. Maria, percebendo que suas palavras estavam finalmente sendo ouvidas com a empatia que tanto precisava, olhou para Rodrigo com um olhar de gratidão, mas também de incerteza. Ela não sabia como começar a mudar sua visão de mundo, como aceitar que talvez fosse possível encontrar uma forma de reescrever sua própria história. No entanto, algo em seu coração começou a se mover, e, pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu pensar que talvez houvesse uma pequena chance de ser feliz, mesmo que fosse em um caminho completamente novo e inesperado. Rodrigo, vendo a semente de esperança começar a brotar em Maria, sentiu que aquela conversa, embora dolorosa, era o começo de algo importante. Ele sabia que a verdadeira transformação ainda estava por vir, e que seria preciso dar a ela o tempo e o apoio necessário para que ela encontrasse o caminho para a felicidade que tanto merecia. Nos dias seguintes ao seu encontro com Maria, Rodrigo não conseguia parar de pensar nela. Ele sabia que a conversa havia sido apenas o primeiro passo, uma pequena abertura para o que poderia ser um longo e difícil processo de autodescoberta para ela. Mas, ao mesmo tempo, algo em seu coração dizia que havia uma chance real de Maria encontrar uma nova direção, algo que pudesse libertá-la das correntes do passado e permitir-lhe finalmente viver a vida que ela sempre mereceu. Rodrigo sabia que o próximo passo não seria fácil, nem para Maria, nem para ele. Aquele primeiro encontro, em que ela havia compartilhado tantas dores e arrependimentos, era apenas o começo. Ele queria ajudá-la a ver as possibilidades que ainda existiam,
Mas sabia que Maria precisaria do seu próprio tempo para aceitar a ideia de que o que acontecerá no passado não definia seu futuro. Ele estava disposto a acompanhá-la nesse processo, sem pressa, sem cobranças, mas com desejo sincero de vê-la encontrar sua paz. Decidido a ser um apoio real, Rodrigo sugeriu que eles começassem a se encontrar com mais frequência, para que ela pudesse começar a explorar suas próprias vontades, sem o peso da culpa que a acompanhava por tanto tempo. Maria, embora ainda cética e cheia de dúvidas sobre suas próprias escolhas, aceitou a proposta. Ela sabia que precisava de algo novo, mas o medo de se perder novamente, de fazer escolhas erradas, ainda a paralisava. Nos primeiros encontros, eles conversaram sobre coisas simples, sobre livros, músicas, viagens que ambos haviam desejado fazer e nunca puderam. Eles também falaram sobre como Rodrigo sentia que Maria deveria tentar se reconectar com aquilo que a fazia feliz, com as pequenas coisas da vida que ela deixará para trás. Durante essas conversas, algo começou a acontecer com Maria. Ela começou a olhar para o futuro com menos pessimismo e mais curiosidade. Não que tivesse se livrado completamente da dor ou da culpa, mas a cada encontro com Rodrigo, ela sentia um pouco menos da velha pressão que a sufocava. Houve uma tarde em que Rodrigo a levou para um passeio no parque. Era um lugar tranquilo, longe das distrações da cidade, onde a natureza parecia convidá-los a se conectar com algo mais profundo. Enquanto caminhavam lado a lado, Maria, de forma hesitante, começou a falar sobre o que realmente queria para si mesma. Ela mencionou uma paixão antiga por pintura, algo que ela sempre teve, mas que nunca teve coragem de seguir. O simples ato de mencionar isso, de trazer à tona algo que estava guardado há tanto tempo, fez com que algo dentro dela se mexesse. A ideia de redescobrir aquela paixão parecia ser uma pequena faísca de luz em um túnel que até então parecia sem saída. Rodrigo percebeu que, ao longo dos encontros, Maria estava lentamente se permitindo voltar a sonhar. Ela começava a imaginar um futuro em que poderia se dedicar àquilo que amava, talvez até como uma nova carreira. A ideia de pintura, que ela sempre havia considerado um hobby, começou a se transformar em algo mais sério. Algo que poderia ser, quem sabe, o primeiro passo para uma nova vida. No entanto, Maria ainda se perguntava se realmente teria coragem de seguir esse caminho. Ela temia, ainda, que seu passado a definisse para sempre. Mas, com cada conversa e cada pequeno passo em direção a essa nova visão de si mesma, Maria começou a entender que não precisava carregar sozinha o peso de todas as suas escolhas passadas. O que Rodrigo lhe oferecia não era apenas amizade, mas uma chance genuína de recomeço. Algo que ela nunca imaginara ser possível. Rodrigo, por sua vez, não se cansava de incentivá-la, sem pressioná-la. Ele sabia que Maria estava dando pequenos passos, mas esses passos estavam, de alguma forma, construindo uma nova forma de encarar a vida. Ele acreditava que, embora o caminho fosse longo e complicado, Maria tinha em suas mãos a capacidade de se reinventar, de construir uma história que fosse inteiramente sua. E ele estaria lá, ao lado dela, para apoiá-la em cada etapa desse processo. Os encontros entre Rodrigo e Maria continuaram, e, a cada um deles, Maria parecia se abrir um pouco mais. Aos poucos, ela se afastava das sombras do passado e começava a se permitir explorar novas possibilidades para o seu futuro. O caminho era longo, mas a cada passo dado, ela se sentia mais leve, mais disposta a redescobrir a vida e as paixões que um dia havia deixado para trás. Em uma manhã ensolarada de outono, Rodrigo a convidou para uma exposição de arte na cidade. Maria, que sempre amara a pintura, viu ali uma oportunidade de se reconectar com uma parte de si mesma que ela havia negligenciado por tantos anos. Ao chegarem ao local, Maria ficou encantada com a variedade de obras expostas. Cada quadro parecia contar uma história, e, ao caminhar pelos corredores da galeria, ela sentiu uma energia renovada, como se algo dentro dela tivesse sido despertado. Enquanto observavam as obras, Rodrigo notou o brilho nos olhos de Maria. Ela estava visivelmente tocada, absorvendo cada detalhe das pinturas, como se estivesse buscando algo mais do que apenas uma apreciação estética. Rodrigo sabia que aquele momento significava muito para ela, e foi ali que ela finalmente se permitiu compartilhar algo muito pessoal. Ela falou sobre como sempre sonhou em ser pintora, mas nunca teve coragem de seguir esse caminho. Ela falava com uma paixão que Rodrigo raramente tinha visto nela. A emoção em sua voz era clara, e ele podia perceber que ela estava à beira de tomar uma grande decisão. Eu sempre quis, Rodrigo, disse Maria, com os olhos fixos em um quadro impressionante de uma paisagem serena. Mas, na época, parecia egoísta. Como eu poderia perseguir algo tão meu, quando tantas pessoas precisavam de mim? Agora, sinto que é tarde demais. Rodrigo, ouvindo suas palavras com empatia, olhou para ela com compreensão. Maria, nunca é tarde demais.
Você tem uma vida inteira pela frente, e o que você carrega dentro de você é algo que ninguém pode tirar. Eu sei que você ainda tem muito a oferecer ao mundo, e não importa o que aconteceu no passado. Seu talento é algo que merece ser compartilhado. Maria olhou para ele, visivelmente tocada por suas palavras. Ela havia vivido tanto tempo com a sensação de que seus sonhos eram irreais, inalcançáveis. Mas, ali, naquele momento, ao lado de Rodrigo, ela sentiu que talvez fosse possível dar o primeiro passo em direção a algo novo, algo que fosse só dela. Nos dias seguintes, Maria começou a explorar a ideia de retomar a pintura. Ela comprou alguns materiais e começou a se dedicar, mesmo que de forma tímida, àquilo que sempre amou. Não foi fácil. A insegurança e as dúvidas surgiram logo, como um eco do passado, mas Maria sentia que algo estava mudando dentro dela. Aos poucos, ela começou a encontrar conforto nas pinceladas, na mistura das cores e na tranquilidade que a arte lhe proporcionava. Sentia-se novamente conectada com a mulher criativa e sonhadora que sempre fora, mas que fora deixada de lado por tanto tempo. Rodrigo, por sua vez, continuava a ser o apoio constante de Maria, incentivando-a a seguir em frente. Ele sabia que aquele processo seria gradual, que as inseguranças e as dificuldades seriam inevitáveis, mas acreditava no potencial dela. Maria, em momentos de dúvida, se lembrava das palavras dele e se esforçava para continuar. Ela não queria mais viver com arrependimentos. Ela queria, finalmente, viver para si mesma. Com o tempo, Maria começou a perceber que não precisava escolher entre cuidar dos outros e cuidar de si mesma. Ela poderia fazer ambos. Ela começou a participar de aulas de pintura e se inscreveu em um curso local de arte. Embora houvesse momentos de medo, o desejo de realizar algo que fosse só dela se tornou cada vez mais forte. Rodrigo, sempre atento, acompanhava suas conquistas e desafios com carinho. Ele sabia que ela ainda tinha muito a enfrentar, mas estava ali, pronto para apoiá-la em cada novo passo. A jornada de Maria estava apenas começando, mas algo dentro dela havia mudado. Ela começava a acreditar que sua felicidade não era um sonho distante. Ela tinha o direito de buscá-la, e agora, com a ajuda de Rodrigo, estava pronta para tentar. O tempo passou, e os passos de Maria na direção de uma nova vida foram se tornando cada vez mais firmes. Ela já não via mais sua vida como uma série de sacrifícios em nome dos outros. Aos poucos, ela começou a se ver de uma maneira diferente, não mais como alguém destinada a carregar o peso do passado, mas como uma mulher capaz de recomeçar, de se permitir viver de uma forma mais plena. O caminho não foi fácil. Muitas vezes, Maria se deparava com as dúvidas, com a velha voz interna que a fazia questionar suas escolhas. A insegurança ainda a acompanhava em alguns momentos, mas ela se sentia diferente agora. Algo dentro dela havia mudado. A coragem que antes parecia tão distante agora fazia parte dela, ainda que aos poucos. A pintura, que ela havia deixado de lado por tanto tempo, começou a se tornar uma parte fundamental de sua vida novamente. Ela pintava quase todos os dias, deixando as cores e as formas falarem por ela, como uma maneira de expressar tudo o que havia guardado por tantos anos. Rodrigo, que se tornará uma presença constante e essencial em sua vida, continuava a ser o maior apoio. Ele a observava com um orgulho silencioso, percebendo a transformação em Maria. Cada vez que ela compartilhava uma nova pintura com ele, ou falava sobre seus projetos e sonhos, Rodrigo sentia que algo mais estava sendo revelado nela. Uma mulher que começava a se permitir ser feliz, uma mulher que descobria o seu verdadeiro eu. Ele sabia que, no fundo, ela ainda carregava a dor do passado, mas ao vê-la se entregando à arte e à possibilidade de um novo começo, ele acreditava que Maria estava no caminho certo. Certa tarde, Maria se viu diante de uma oportunidade que jamais imaginara. Uma galeria local, que estava promovendo uma exposição de artistas iniciantes, abriu um espaço para que ela mostrasse suas obras. Ela ficou em choque ao saber que seria possível exibir suas pinturas, aquelas que, no fundo, ela nunca imaginara que alguém além de si mesma veria. O medo foi imediato. O medo do julgamento, da crítica, da insegurança de expor sua arte ao mundo. Mas, dessa vez, algo dentro dela lhe disse que ela deveria aceitar. Ela não poderia mais se esconder, não poderia mais se esconder de si mesma. Rodrigo foi quem a incentivou a dar esse passo. Ele sabia o quanto aquilo significava para Maria, o quanto ela hesitava diante da ideia de ser vista, mas também sabia que essa era uma oportunidade única. Ele a acompanhou até a galeria no dia da exposição. Quando Maria entrou na sala cheia de quadros, sentiu um turbilhão de emoções. Seu coração batia acelerado, mas, ao olhar para suas obras expostas, ela sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava. Aquilo era seu. Aquilo era sua verdade.
As primeiras pessoas que se aproximaram de seus quadros fizeram elogios gentis. Maria ficou surpresa e, ao mesmo tempo, emocionada. Ela sabia que ainda estava começando, que ainda havia muito a aprender. Mas aquela experiência foi um marco em sua jornada. Era como se ela estivesse finalmente se libertando, dizendo ao mundo, e a si mesma, que ela também tinha o direito de brilhar. Rodrigo, ao ver a transformação de Maria, sentiu uma alegria imensa. Ele sabia que, embora o passado dela tivesse sido difícil, ela estava agora criando um futuro novo. Um futuro que refletia quem ela realmente era. Quando o evento terminou, Maria olhou para Rodrigo, com os olhos brilhando, e disse, em um sussurro, "Eu não sei o que o futuro me reserva, mas, pela primeira vez em muitos anos, estou pronta para vivê-lo." Rodrigo sorriu, sabendo que aquele era o momento que ele sempre acreditou que chegaria. Maria não apenas havia encontrado a coragem para seguir seus sonhos, mas também havia se permitido ser feliz, finalmente. Ele sabia que ainda haveriam desafios pela frente, mas, naquele momento, a esperança estava estampada em seu rosto, e isso era mais do que suficiente.